Olá, meu nome é Aline, seja bem-vinda ao canal Biologia com a Aline Luna e o assunto da aula de hoje é fator RH. Essa aula é complementar a outra aula que nós já tivemos a respeito de sistema ABO. Mas antes de começar a aula, eu tenho um recadinho para você. Se você está gostando das aulas, se elas estão te ajudando, então me ajude a dar continuidade a esse projeto. Curta os vídeos, se inscreva no canal, compartilhe essas aulas com os seus colegas e você vai estar, além de ajudar muita gente, vai estar me ajudando também, tá bom? A dar continuidade a esse projeto. Nós tivemos uma aula falando sobre o sistema ABO, que é um sistema de classificação do sangue, dos tipos de sangue, e o fator RH é um complemento a essa classificação sanguínea. Então esse estudo, esse fator é chamado de RH porque esse estudo ele foi feito com macacos do gênero Rhesus. A gente tem o costume de ouvir RH positivo e RH negativo, mas Aline, o que é que isso significa? Quando a gente estudou o sistema ABO, a gente viu que os tipos de sangue dependia de um tipo de aglutinogênio diferente presente nas hemácias. O RH positivo e negativo, ele está relacionado com a presença ou a ausência dessa substância presente nas hemácias. Então, se eu tenho um RH positivo, é porque lá naquela hemácia tem presente esse tipo de proteína. E se a pessoa tem um RH negativo, é porque nas hemácias dela está ausente esse tipo de proteína. Agora eu quero falar para vocês sobre o genótipo que representa o fator RH positivo ou negativo. Vocês podem encontrar de duas formas, utilizando a letra R ou a letra D como alelo para esse tipo de característica, tá? Então, quem tem o RH positivo, ele pode ter dois genótipos diferentes. Ele pode ter o Rzão ou Rzão Rzinho, porque o RH positivo é uma característica dominante. E quem tem o RH negativo, qual é o genótipo? Rzinho. Em alguns livros e algumas questões vocês podem encontrar utilizando a letra D. Então, nesse caso, vai ser Dzão ou Dzinho. E aqui, Dzinho. Assim como no sistema ABO, existe também a presença de um anticorpo que ele vai combater esse tipo de proteína, que a gente chama de anti-RH. Ele vai estar presente em quem? Onde é que eu vou ter o anti-RH? Quem tiver o RH negativo. Por quê? Porque ele vai combater a presença dessa proteína. Então, a gente utiliza alguns tipos de substâncias, essas aglutininas, para poder identificar o tipo sanguíneo do indivíduo. Então, eu coloquei aqui no quadro um exemplo para a gente determinar o tipo de sangue desses indivíduos. A gente tem aqui três tipos de substâncias utilizadas na tipagem sanguínea: o anti-A, o anti-B e o anti-D. Lembra que D também representa quem? Fator RH, tá? Anti-RH ou anti-D, tanto faz. Quando vocês forem observar a substância em si, vou colocar em uma imagenzinha para vocês, o vidrinho do anti-A, ele é azul, o vidrinho do anti-B é amarelo e o vidrinho do anti-D, ele é transparente. Aqui eu coloquei pra gente três cores para ficar mais fácil aqui na tipagem sanguínea, tá? O anti-A é o azul, o anti-B o verde e o anti-D o vermelho, pra gente fazer essa tipagem sanguínea. Pra gente entender a tipagem sanguínea, a gente tem que entender o quê? Primeiro, se eu tenho a substância presente, se eu tenho o aglutinogênio presente nas hemácias, por exemplo, o aglutinogênio do tipo A, quando ele entra em contato com a aglutinina anti-A, ele vai acontecer o quê? Ele vai coagular, ele vai aglutinar, certo? Então, a gente vai detectar pela aglutinação ou não
do sangue. Então é como se eu tivesse feito um furinho no meu dedo e colocado 3 gotinhas numa lâmina. Uma gotinha eu vou colocar nela, uma gotinha do meu sangue eu vou colocar nela o anti-A, na outra gotinha eu vou colocar o anti-B e na outra eu vou colocar o anti-D para determinar qual a tipagem sanguínea. Então vamos ver. Se eu coloquei aqui nessa situação, aqui são 4 situações diferentes para a gente determinar. Se nessa situação eu coloquei o anti-A e aglutinou, quer dizer que lá tem presente as proteínas do tipo A. Se eu coloquei o anti-B, não aconteceu nada, então não tem a proteína do tipo B. Então eu já sei que no sistema ABO, qual é esse tipo de sangue? Sangue do tipo A. E aí, quando eu coloquei o anti-D, o que aconteceu? Aglutinou. Quer dizer que do fator RH, a proteína está presente, porque aglutinou. Então, se ela está presente, ela é RH o quê? Positivo. Vamos para a segunda situação. Coloquei o anti-A, não aconteceu nada. Coloquei o anti-B, aglutinou. Se aglutinou é porque eu tenho o B presente. Coloquei o anti-D, não aconteceu nada. Então é porque está ausente aquela proteína. Então ele é o RH negativo. Nessa situação, coloquei o anti-A, não aconteceu nada. Coloquei o anti-B, não aconteceu nada. Qual é o tipo sanguíneo que nem tem a proteína do tipo A nem do tipo B? É o sangue do tipo O. Quando eu coloquei em contato com o anti-D também não aconteceu nada. Então ele é o quê? O negativo. E nessa última situação, coloquei o anti-A, aglutinou. Então tem o Azinho lá. Coloquei no B, aglutinou. Tem o B também. Coloquei o anti-D, aglutinou também. Então, o sangue é do tipo AB positivo. Aline, como funciona a doação de sangue? A gente viu lá, segundo o sistema ABO, o sangue do tipo O doa para todo mundo e o sangue do tipo AB recebe de todo mundo. Mas quando eu estou analisando o sistema ABO junto com o fator RH, quem doa para todo mundo e quem recebe para todo mundo? Quem doa para todo mundo é aquele que não tem nenhum dos tipos de proteína nas hemácias, porque ele não vai causar reação nenhuma. Então, no caso é quem? Aqui, ó, o O negativo, vou colocar aqui. O O negativo, ele é quem? Doador universal. E quem é que pode receber de todo mundo? Tanto quem tem a proteína do tipo A, como quem tem proteína do tipo B, como quem não tem proteína nenhuma. Tanto quem tem o fator RH positivo, como quem tem o fator RH negativo. Quem pode receber de tudo? É o AB positivo. Ele é o receptor universal. Certo? Agora a gente vai falar de um assunto que cai muito nos vestibulares, que é a eritroblastose fetal. Aguenta aí que eu volto já. Voltamos e agora a gente vai falar sobre eritroblastose fetal, que é um problema que acontece em decorrência do tipo do fator RH presente. Pai, mãe, filho, a gente vai entender um pouquinho disso. E é também um probleminha que é recorrente nos vestibulares, em Enem, a gente vai entender um pouquinho disso. A eritroblastose fetal também pode ser chamada de DHRN, doença hemofílica do recém-nascido. O que acontece na gestação? A mãe, normalmente, ela não tem contato com o sangue do filho durante a gestação. Porém, no momento do parto, ocorre normalmente o contato do sangue do filho com o sangue da mãe. Não há sangue no cordão umbilical.
há nutrientes, há anticorpos, mas sangue não. Então, qual é o momento em que a mãe tem o contato com o sangue do filho? No momento do parto. Quando isso pode ser prejuízo? A gente tem alguns critérios. Quando isso pode trazer algum problema, no caso a eritroblastose fetal. Quando, primeiro, a mãe ela tem o RH negativo. RH negativo. O pai, se ele tiver o RH positivo, a gente sabe que o RH positivo é uma característica dominante. Se o pai tem o RH positivo, existe a possibilidade de o filho ser o quê? RH positivo. Não é? Então, quando é que a eritroblastose vai acontecer? Se a mãe tem um fator RH negativo e tiver o primeiro filho com RH positivo. Nessa situação, quando ocorre o parto, vai ter o contato do sangue do filho com a mãe. E aí o que vai acontecer? Lembra, o RH positivo, ele vai ter uma substância presente nas hemácias dele, que aqui quem tem o RH positivo vai agir contra, por não ter. Então o que é que vai acontecer? Quando o sangue do filho entra em contato com o sangue da mãe, a gente diz que houve uma sensibilização. Ao haver esse contato, o corpo da mãe vai começar a produzir anticorpos, no caso o anti-RH. Esse primeiro filho vai ter problema? Não, ele não vai ter problema nenhum. Apenas ele vai ser o motivo da mãe passar a ter anticorpos anti-RH. Quando a mãe vier a ter um segundo filho, se esse segundo filho tiver o RH positivo, aí é que vai ser problema. Por quê? Porque, como eu disse para vocês, a mãe não passa sangue, não troca sangue com o filho através do cordão umbilical, mas ela transfere anticorpos dos mais variados. Como a partir daqui ela passou a produzir o anticorpos anti-D ou anti-RH, ela vai mandar esses anticorpos para o filho. E aí o que vai acontecer? Esses anticorpos, eles vão combater as células sanguíneas do feto que está lá dentro. E aí, esses anticorpos vão sempre estar tentando destruir a célula sanguínea. E aí, o que é que vai acontecer? Devido a esse combate das hemácias, o organismo ele vai começar a mandar células imaturas ainda pro feto, tá? Que são os eritroblastos, que são células ainda nucleadas. E elas têm um poder menor de carregar oxigênio. Lembra que os eritrócitos, eles são anucleados justamente para ele ter uma capacidade maior de conduzir oxigênio para o organismo. Só que os eritroblastos, eles ainda são nucleados, eles não têm essa capacidade de conduzir tanto oxigênio. E aí o que é que pode acontecer? Pode faltar oxigênio no organismo, pior ainda, no cérebro. Quando falta oxigênio no cérebro, podem causar vários danos, irreversíveis até. E aí o bebê, se conseguir se desenvolver bem, ele pode nascer com danos cerebrais, ou ele pode nascer com anemia profunda e aí ter que fazer várias transfusões de sangue até conseguir reverter a situação. Mas tudo isso pode ser evitado simplesmente em fazer o pré-natal direitinho. Por quê? Quando você faz o pré-natal direitinho, uma das coisas que o médico faz, ele pede vários exames. Dentre os exames, ele vai solicitar um de tipagem sanguínea para identificar. Se a mulher tem o RH negativo, ele não quer nem saber se o pai é positivo. Ele pode pedir o exame do pai também, mas na maioria das vezes eles nem pedem. Ele já toma os cuidados devidos. Na primeira gestação já toma todo o cuidado, já tem o acompanhamento para que no finalzinho da gestação haja uma atenção para que
antes do parto ou até 72 horas depois do parto, a mãe receba um soro com anticorpos ativos. Não é sensibilizar a mãe, é já mandar os anticorpos. Por quê? Se a mãe já tiver esses anticorpos, eles já vão destruir as células que vão passar durante o parto. As células sanguíneas já vão ser destruídas, pronto. Aí não vai ter a sensibilização da mãe, vai estar tudo ok. Quando for no segundo filho, o perigo de eritroblastose já não tem e vai haver esse cuidado sempre em todos os partos, né? Para evitar a sensibilização. Então, detalhe, quando é que pode ocorrer a eritroblastose fetal? Primeiro, quando a mãe tiver o RH negativo. Segundo, quando o primeiro filho tiver o RH positivo. Com ele vai acontecer alguma coisa? Não, ele vai nascer sadio, porque ele não vai ter nenhum problema. Só que ele pode sensibilizar a mãe e o segundo filho ter o problema de eritroblastose fetal. Isso se não for cuidado. Aline, existe a possibilidade do primeiro filho eles ter o problema de eritroblastose fetal já? Sim. Quando? Se de repente a mãe já foi sensibilizada em uma outra situação que não durante um parto. Por exemplo, de repente a mãe precisou de uma transfusão sanguínea e colocaram um sangue errado, que também é bem difícil de fazer, porque os procedimentos são bem detalhados atualmente, mas se por algum motivo ela teve contato com um sangue de RH positivo e ela foi sensibilizada, e aí ela produziu os anticorpos. Aí o primeiro filho pode nascer com esse problema, certo? Mas se não houve sensibilização, quando é que vai haver eritroblastose fetal? Regra geral, no segundo filho, tá? Então, gente, quero levantar a bandeira de duas coisas muito importantes. Primeiro, para quem engravidar, quem estiver grávida, faça o pré-natal direitinho, para evitar não só o caso de eritroblastose fetal, mas vários outros problemas que podem acontecer durante a gestação. Segundo, já que estamos falando de sangue, doar sangue é doar vida. Hoje você não precisa, mas um dia você pode vir a precisar. Doe, porque é preciso. Muita gente deixa de doar sangue, esquece, acha que isso é besteira, isso é bobagem. E no fim das contas pode um dia vir você, um parente, um filho, pode vir a precisar. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Dá aquela curtida, qualquer coisa, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários. Vou colocar algumas questões no link para vocês resolverem, depois conferirem o gabarito. Estudem, se dediquem. Cada minutinho que você se dedica mais, o seu sonho se torna mais próximo. Um grande beijo, fiquem com Deus e até logo.